O avanço de um mago exigia grandes quantidades de tempo e energia, e a dificuldade de avançar aumentava quanto mais se caminhava pelo caminho. 2 anos haviam se passado e, no entanto, a classificação de Lei como bruxo só aumentara em 1. No entanto, sua velocidade superou seus colegas e foi uma grande motivação para Arnist. Embora eu consiga um espaço adicional depois que eu avançar para o nível 6, não serei capaz de alcançar um nível mais profundo do EAV. Que pena! Se não fosse por isso, eu poderia ter conseguido uma vaga na terceira posição e ter uma chance maior de vitória. Leilin olhou para suas estatísticas, seus olhos cheios de arrependimento. Os magos foram classificados com base em suas conquistas com o EAV. Apenas magos de rank 7 poderiam fazer contato com o terceiro nível, e ganhar a autoridade para conjurar magias de rank 3. Semelhante aos magos da categoria 5 que acabaram de fazer contato com o segundo nível da EAV, os magos da categoria 6 só poderiam usar magias de rank 2 também. A diferença era que eles tinham maior força espiritual, o que significava que eles tinham mais feitiços mágicos. Se Leilin pudesse avançar mais uma vez e ter sua força espiritual acessando o terceiro nível da trama, seria um grande avanço para ele. No entanto, seu tempo era escasso. Quando ele notou os pontos de interrogação por trás das ranhuras de feitiços de classificação 0, Leilin finalmente sorriu. Com uma análise completa do rank 0 EAV, Leilin nunca seria limitado por ranhuras de spell de rank 0 e nem precisaria de materiais ao conjurar magias. Ele também não esqueceria feitiços. Pode-se dizer que Leilin poderia usar o EAV sempre que ele quisesse lançar magias de nível 0, e não havia necessidade de preparar coisas como slots de feitiços. Ele havia substituído os feitiços inflexíveis com sua própria mana, tornando-se o único limite em sua conjuração de magias de grau 0. Contanto que ele tivesse mana suficiente, ele poderia conjurar tantos feitiços 0 quanto quisesse. Talvez eu deva preparar um feitiço rank 1 ou 2 e reservar força espiritual suficiente para lançar feitiços de rank 0, murmurou Leilin para si mesmo. Ser capaz de usar flexivelmente os feitiços de rank 0 foi o melhor trunfo na manga. Se os inimigos tentassem avaliá-lo com base no sistema de classificação dos magos do mundo dos deuses, eles teriam uma surpresa desagradável. Eu vou memorizar o web para uma magia de rank 2, e Animate Hope e Magia Armor para rank 1. Isso me pouparia muita força espiritual. Leilin tinha uma vantagem nesse aspecto. Os magos preparavam seus espaços de magia com um dia de antecedência. Depois de uma noite de meditação repousante, a maior parte de sua força espiritual teria sido reabastecida até que estivesse quase cheia. Como resultado, ele poderia usar mais de sua força espiritual. Enquanto ele só podia usar feitiços de rank 0, não era nem um pouco ruim. Leilin estava folheando um antigo livro de feitiços. Era feito de couro de alguma pele de animal, havia até traços de escamas nele. Magia poderosa emanou do tomo. Isso era algo que Arnist havia passado para Leilin, um livro de feitiços contendo vários feitiços baixos. O próprio Arnist costumava usá-lo com bastante frequência. Magos sempre esqueciam seus feitiços. Uma vez que eles armazenaram um em um slot de magia, todas as memórias relacionadas a ele se tornariam confusas, até mesmo desapareceriam. Era necessário reaprendê-los de novo e de novo. Assim, um livro de feitiços que registrasse todos os feitiços que conhecia se tornou extremamente importante. Em muitas situações, os grimórios eram os itens mais valiosos dos magos. Esse livro de feitiços específico fora dado a Leilin por Arnist fora feito da pele de um latifundiário. Valeu centenas de moedas de ouro. O papel do livro de feitiços parecia bastante novo e não combinava com a capa antiga. Arnist tinha claramente aproveitado a vantagem para remover os feitiços que havia gravado lá. Os magos registraram os feitiços em que eram proficientes dentro do livro de feitiços,
E era uma tarefa muito importante para eles realizarem. Isso era algo que eles não podiam comissionar outros para completar para eles. Web, Animate Hope, assim como Mage Armor, Leilin folheou o livro de feitiços e rapidamente encontrou as informações relevantes. Leilin colocou menos ênfase nos livros de feitiços do que em outros magos. O próprio chip era uma coleção abrangente de livros de feitiços, e a eficiência com que transmitia os feitiços às suas memórias excedia em muito a de estudar a partir do papel. A maior parte do tempo que Leilin gastou neste livro foi apenas para enganar Arnist ou usá-lo para aprender feitiços. Ele poderia comparar os feitiços com aqueles do mundo dos magos, apreciando a diferença no poder das leis dentro deles. Com o dedo acariciando uma runa mágica, Leilin mergulhou na análise dos feitiços. Comparado aos feitiços do Magus World, os circuitos e nós mágicos aqui são muito simples. Os magos têm que passar pelo EAV primeiro, e é impossível comparar a complexidade desses dois tipos de feitiços. Simplificando, Magus Spell Models requerem força espiritual para formar um template inteiro para os feitiços, enquanto os modelos de feitiços aqui agem mais como chaves. Com as poderosas habilidades de aprendizado e memória de Leilin, não houve praticamente nenhuma dificuldade em gravar modelos de feitiços aqui. Em poucos minutos, o aviso de chips ou BIP. Feitiços foram armazenados. Ranhura de magia de rank 2, Web. Slot de feitiços de rank 1, Mage Armor, Animate Hope. De alguma forma, Leilin sentiu que parte de sua força espiritual havia desaparecido. Havia agora mais 3 nós no tecer, que representavam os 3 feitiços dos quais ele havia se lembrado. Amanhã, ele poderia lançá-los usando gestos ou comandos específicos. Além da conveniência e velocidade, o ponto positivo para os magos aqui é que os requisitos são menos rigorosos quando comparados aos magos. Uma vez que sua força espiritual foi completamente extraída, Leilin descobriu que as memórias dos 3 modelos de feitiços tinham desaparecido sem deixar vestígios. Droga! Esse deus ganancioso Leilin amaldiçoou por dentro, aborrecido, mas não ousou dizer isso em voz alta. Como um mago, vendo como os magos eram usados, isso o tornava furioso e frustrado. De mau humor, Leilin não tinha planos de estudar o livro de feitiços ainda mais. Em vez disso, ele enviou um comando em sua mente. iShip, prepare-se para a transmissão de modelos de feitiços, Web, Mage Armor e Animate Hope. BIP. Missão estabelecida. Início da transmissão, o iShip executou lealmente as instruções de Leilin. E logo Leilin encontrou em sua mente informações relacionadas a esses 3 modelos de feitiços. O iShip elevou sua velocidade de aprendizado de maneira insondável. Eu provavelmente terei que aguentar este ciclo de preparação de munição e de exploração duradoura por um longo tempo. Leilin parecia desanimado, mas ele rapidamente resolveu seus sentimentos. Os preparativos para o feitiço estão completos. Eu posso tentar um contra-ataque agora. Antes disso, eu ainda tenho que cuidar do assunto com o Deus do Conhecimento. Depois que Leilin verificou a força que possuía, começou a avaliar outras questões. O bispo Tapriz deve ter conseguido informações em algum lugar, mas talvez não esteja tentando eliminar nossa família Faulen. Afinal, nossa família é composta de seguidores do Deus do Conhecimento. E se eles trocaram outra família aqui, eles podem não ser mais adequados do que nós. No entanto, é óbvio que ele está tentando nos cutucar. Precisamos ceder por agora e obter apoio da igreja. Todos os tipos de possibilidades e eventos súbitos fluíram diante dos olhos de Leilin, o futuro se revelando diante dele. A luz amarela fraca da lâmpada de óleo esticou sua sombra cada vez mais. Logo foi o dia da celebração na Igreja do Deus do Conhecimento. Leilin vestia um traje apropriado com um peitoral de couro sem braços dentro. Havia 2 pergaminhos mágicos lá também. Não era que a família Faulen não tivesse uma melhor armadura metálica,
Mas o metal frequentemente interferia com o fluxo de magia para os magos, fazendo com que seus feitiços falhassem. A menos que encontrassem metais preciosos como mitril ou adamantine, os magos não usariam ferramentas de metal. Manhã, prima Isabel Lelin encontrou uma figura surpreendente na entrada da mansão. Manhã, prima Lelin Isabel ainda usava aquela armadura justa. Juntamente com seu corpo perfeito, ela emitiu um senso de atratividade e perigo. Na realidade, desde o último encontro deles, Isabel ficara escondida em seu quarto. Ela se tornara muito reclusa, e além de alguns banquetes, esta era a primeira vez que Lelin a via de verdade. Você está indo para a Igreja do Conhecimento no Porto. Isabel descansou contra o batente da porta. A bainha negra tocando o chão é muito perigoso lá fora agora. Eu quero ir com você. Se é o meu primo arrogante. Foi só nesse momento que Lelin sentiu que seu companheiro de infância havia retornado. Mas ele deu um passo à frente, fazendo Isabel subconscientemente agarrar o cabo de sua espada. Eu posso lidar com essas questões triviais eu mesmo. Vendo como ela era espinhosa como um porco-espinho e estava resistindo à vontade de sacar sua espada, Lelin queria rir. Enquanto ele gostaria de se aproximar, não era a hora de lhe dar mais estresse. Vamos. Lelin pulou na carruagem. Aquele que dirigia era o guerreiro de nível 6, Jacó, e junto com seus gritos e sons de chicotadas, a carruagem marcada com o brasão da família Faulen lentamente seguiu seu caminho. Seu idiota atrás dele, Isabel estava batendo os pés em aborrecimento, enquanto um pequeno rubor apareceu em seu rosto. Enquanto minha prima se tornou muito ameaçadora para com estranhos, ela ainda é a mesma pessoa que está aquecida por dentro como antes. Bom. Na carruagem, Lelin riu levemente. Mas parece haver um grande problema com ela, especialmente com o poder maligno. Se não estiver resolvido, receio